Mateus, capítulo de número 24, versículos 1 e 2. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Palavra do Senhor Deus. A palavra do Senhor Deus relata que, certa vez, os discípulos de Jesus relataram a ele a beleza do templo de Salomão. Então os discípulos estavam admirados com a beleza do templo, com a grandeza do templo. E eles estavam próximos ao Monte das Oliveiras e de lá eles tinham uma vista muito bonita do templo. E eles disseram para Jesus: Olha, Jesus, vê quão grandes pedras, olha a formosura desse templo, isso e aquilo. E Jesus disse algo naquele dia que seria uma profecia do que iria acontecer. Jesus disse: Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus iniciou seu ministério com 30 anos de idade. Alguns estudiosos acreditam que era com 29 anos e meio, mas uma outra linha de estudo também nos mostra que seria com 30 anos de idade o início do seu ministério. Mas isso não importa, o que importa é que Jesus, entre o ano 30 e o ano 33, ele lançou essa profecia, que daquele templo de Salomão, aquele gigantesco templo, não ficaria ali pedra sobre pedra que não fosse destruída, que não fosse derrubada. Entre o ano 30 e o ano 33, Jesus lança essa profecia. E para se provar que passarás os céus e a terra, mas a palavra de Deus há de se cumprir, essa profecia se cumpriu num período de menos de 40 anos. Menos de 40 anos após Jesus ter dito que não ficaria pedra sobre pedra, acontece o desfecho dessa profecia. A história relata que no ano 70 depois de Cristo, o exército romano, sob as ordens de Tito, destruiu o templo de Jerusalém, o templo de Salomão. Foi destruído, o qual só restou-se as muralhas. Quando nós vemos hoje os judeus em Israel e outras pessoas de outras nações indo até o muro do templo, aquilo que nós vemos é um muro, é apenas o muro que restou do templo. O templo mesmo foi totalmente destruído 70 depois de Cristo. Então nós vemos Jesus lançando uma profecia entre o ano 30 e o ano 33, e nós vemos essa profecia se cumprindo no ano 70. Menos de 40 anos depois dele ter dito que iria ser destruído, foi destruído. Todo mundo duvidava que o templo poderia ser destruído. Mas o templo foi destruído. O orgulho da nação, o que eles mais orgulhavam, foi destruído, para que a profecia de Jesus se cumprisse. Mateus 24, 40 ao 44, diz: Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. O
que a palavra está se referindo em Mateus 24, 40 ao 44 é sobre a questão do arrebatamento. O que nós temos que entender é que Jesus lançou muitas profecias. Assim como os profetas no Antigo Testamento lançaram muitas profecias. Algumas profecias dos profetas que profetizaram no Antigo Testamento se cumpriu enquanto eles estavam vivos, outras se cumpriram depois da morte deles, e existem profecias que foram feitas no passado que ainda não se cumpriu. Assim, Jesus também lançou várias profecias. Algumas profecias se cumpriram enquanto ele estava vivo, outras profecias se cumpriram depois que ele foi crucificado, e algumas profecias ainda não se cumpriu até nos dias de hoje. O que nós temos que entender é que algumas profecias já se cumpriram, outras profecias irão se cumprir. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras hão de se cumprir. Mais cedo ou mais tarde, todas as profecias bíblicas irão se cumprir. Tudo que está na palavra de Deus vai se cumprir. Vai se cumprir, porque Deus não é Deus de confusão. Nós vemos que quando Jesus disse que o templo seria destruído e não ficaria pedra sobre pedra, essa profecia se cumpriu. Mas nós vemos que a profecia do arrebatamento, de acordo com os textos sagrados, essa profecia ainda não se cumpriu. E nós vamos mostrar para você, de acordo com os textos sagrados, que essa profecia não se cumpriu. E nós vamos mostrar para você também que desde aquela época havia pessoas dizendo que essas profecias haviam se cumprido. E essas pessoas foram consideradas hereges por propagarem cumprimentos de profecias que não haviam se cumprido. O que é uma heresia? Uma heresia é quando nós lemos algo nos textos sagrados e damos a nossa particular interpretação sem que essa interpretação seja a interpretação correta da palavra de Deus. Quando nós levamos algo adiante que não seja a verdade, isso é uma heresia. Quando nós levamos um ensinamento adiante que não tem base nas escrituras sagradas, que é um ensinamento distorcido da verdade, isso é uma heresia. A palavra de Deus não é de particular interpretação. Eu não posso interpretar os textos sagrados do jeito que eu quero, porque nenhuma profecia foi inspirada por vontade humana, mas homens santos, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, profetizaram. Só existe um entendimento, só existe uma revelação das Sagradas Escrituras. E nós temos que tomar muito cuidado com tudo que ouvimos, porque nos dias de hoje, em cada esquina, se ouve uma coisa. Como saber se o que estamos ouvindo é verdade ou é mentira? Como saber se o que estamos ouvindo realmente tem base bíblica ou é uma heresia? Somente estudando os textos sagrados, para descobrir se o que ouvimos realmente é uma verdade ou se é uma heresia. Em Mateus capítulo 24, versículo 40 a 44, diz: então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. A palavra de Deus diz explicitamente a questão do arrebatamento. E nós vemos que esse fenômeno ainda não aconteceu. Por que motivo? Porque Jesus disse isso, mas Jesus não escreveu. Jesus não escreveu nem sequer um livro, uma página de um livro, um pergaminho. A única vez que Jesus escreveu foi no chão,
quando colocaram diante dele uma mulher acusada de ato de adultério. E a palavra não nos revela o que Jesus escreveu. Diz a palavra que ele estava escrevendo no chão, mas a palavra não revela o que ele exatamente escreveu. Jesus nunca escreveu nenhum livro, nenhum pergaminho. Tudo que nós temos relatado a respeito de Jesus foi escrito por pessoas que o conheceram diretamente e indiretamente e relataram nas cartas e nos livros. Jesus nunca deixou nada escrito. O livro de Mateus, que é um dos livros que relata sobre o arrebatamento, foi escrito entre o ano 50 e o ano 60 depois de Cristo. O livro de Mateus foi escrito entre o ano 50 e o ano 60 depois de Cristo. Então ele continua dizendo: 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Palavra do Senhor Deus. Então nós vemos em Mateus capítulo 24, no mesmo capítulo, nós vemos profecias que já se cumpriram e profecias que ainda vão se cumprir. Nós vemos que a destruição do templo de Jerusalém se cumpriu no ano 70. Mas nós vemos que o arrebatamento da igreja ainda não aconteceu. Não existe um registro na história de pessoas que desapareceram em massa depois da crucificação de Jesus. Não existe um relato. Não existe um relato onde várias pessoas, inúmeras pessoas desapareceram. Nós temos relatos na história de mais de 500 pessoas que viram Jesus depois de crucificado, ressuscitado. Mais de 500 pessoas viram Jesus Cristo ressuscitado. Temos relatos na história. Até os livros apócrifos descrevem que Jesus ressuscitou. Há relatos, historiadores. Fora dos livros da Bíblia, há muitos historiadores que escreveram e falaram de Jesus. Não há dúvidas sobre a ressurreição de Jesus. Mas nós não temos um relato na história que descreve que o arrebatamento já aconteceu. Nós não temos um relato na história que descreve que a ressurreição já aconteceu. Não temos um relato. Não temos um. Em toda a história da humanidade, todos os acontecimentos foram registrados. Acontecimentos que aconteceram antes de Jesus foram registrados. E acontecimentos que aconteceram depois de Jesus também foram registrados. E nós não temos um registro de sumiço em massa de homens, mulheres, que seriam os arrebatados. Nós não temos um registro em massa de pessoas que viram Jesus vindo às nuvens para arrebatar a sua igreja. Porque a própria palavra diz que todo o olho o verá. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de mentira. Porque ele diria que todo o olho o veria quando ele viesse para arrebatar os seus. E ele faria um arrebatamento secreto sem ninguém visse. Ou melhor, ele arrebataria pessoas e ninguém sentiria falta delas aqui na terra. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, que ele conhece os que são seus, que existe um remanescente aqui nessa terra. Então, sempre existiu e sempre vai existir pessoas de Deus aqui nessa terra. Mas quando essas pessoas forem tiradas
no verdadeiro arrebatamento que vai acontecer de acordo com os textos sagrados, e nós vamos provar para você que vai acontecer, você vai ver que as pessoas vão sentir falta. Porque não é normal uma pessoa desaparecer do dia para a noite, ou da noite para o dia, e ninguém sentir falta. Estamos cansados de ver nos noticiários, cansados de ver nos anúncios, pessoas desaparecidas. Quando um filho some, uma mãe ou um pai vai até a delegacia e diz: meu filho, a minha filha sumiu, está desaparecido. Quando uma pessoa de idade some e desaparece, eles vão até uma delegacia e faz a ocorrência 24 horas depois do desaparecimento, dizendo que está desaparecido. Nós não temos um relato na história onde várias pessoas desapareceram no mesmo dia e na mesma hora. É por esse motivo que o fenômeno arrebatamento e a ressurreição ainda não aconteceu, o qual está descrito nos livros e nas profecias. É questão de raciocínio, meu irmão. É questão de raciocínio, minha irmã. Existe uma nova onda propagada no Brasil, onde estão dizendo que o arrebatamento já aconteceu. Onde estão dizendo que Jesus já voltou, já levou os seus. Onde estão dizendo que a ressurreição já aconteceu. Use sua mente. Use a sua mente. Abra a sua mente. Abra a sua mente. Olha o que diz a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 15 ao 18. Segunda carta a Timóteo, escrita no ano 65 depois de Cristo. 65 depois de Cristo, faltando 5 anos para a destruição do templo de Salomão. Havia 2 homens pregando uma heresia naquela época. E olha o que esses 2 homens estavam falando para as pessoas naquela época, 65 depois de Cristo. 32 anos após Jesus ter sido crucificado. Jesus falou a respeito do arrebatamento. Jesus falou a respeito da ressurreição. Olha o que esses 2 homens estavam pregando. Eles leram os textos sagrados, entenderam de uma forma completamente errada e saíram difundindo uma heresia naquela época. Olha o que esses homens estavam falando. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15 ao 18, o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, que era o seu filho na fé, dizendo: procura apresentar-se a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. O câncer é uma doença que apodrece o ser humano, come os ossos, os músculos, os nervos. Uma célula ataca a outra célula. É algo infernal. A linguagem dos hereges, a heresia que é levada adiante por homens que se dizem ser homens de Deus, ela faz mais mal do que o câncer no corpo de um homem e de uma mulher. É como um câncer. Você tem noção do que é isso? O que uma pessoa sofre quando está com câncer? Uma pessoa que não tem o câncer, ela vai sofrer da mesma forma se ela aceitar uma heresia, um distorcimento da palavra de Deus. Vai matar ela, vai matar a fé dela. Então olha o que diz: além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre esses estão Himeneu e Fileto. Havia mais que estavam tendo entendimento errado. Mas os que mais se destacavam naquela época eram Himeneu e Fileto. E o que será que Himeneu e Fileto estavam falando e pregando de tão errado
assim que o que eles falavam era como corroía, como câncer. O que esses dois homens estavam pregando? Será que eles estavam pregando sobre prosperidade financeira? Será que eles estavam pregando sobre curas? Será que eles estavam pedindo para as pessoas vender tudo e colocar no altar? O que esses dois homens estavam fazendo que estavam matando as pessoas? Himeneu e Fileto. Olha o que a palavra diz. Que se desviaram da verdade. Eles estavam desviados do caminho de Deus. E o que eles faziam desviados do caminho de Deus? Dizendo que a ressurreição já aconteceu. Entenderam? Olha o que esses dois homens estavam pregando. Que a ressurreição já tinha acontecido. E estão pervertendo alguns na fé. Eles estavam fora do verdadeiro evangelho, estavam levando atrás deles uma fila de pessoas fora do evangelho. Estava pervertendo a fé das pessoas, estava destruindo as pessoas com entendimento errado. Leram as escrituras do jeito deles, entenderam de uma forma errada e errônea e passaram o erro adiante. E o pior, muitos acreditaram naquilo, que a ressurreição já tinha acontecido, que o arrebatamento já tinha acontecido, e foram na onda deles. É como a palavra diz, como que um cego pode guiar outro cego? Ambos cairão juntos na cova. É por isso, meu amigo e minha amiga, que você tem que tomar muito cuidado com quem você segue. Tome muito cuidado com quem você segue. Porque se você der ouvido para um herege, para uma pessoa que cria uma heresia, e começa a fazer o ensinamento errado da palavra de Deus, e você vai atrás dessa pessoa, você também vai acabar numa cova como ela. Como que pode um cego guiar outro cego? Ambos irão os dois para a cova. E olha o que esses dois cegos estavam fazendo. Himeneu e Fileto estavam pregando que a ressurreição já aconteceu. Na cabeça deles o arrebatamento tinha acontecido, Jesus tinha ressuscitado, já tinha tudo se cumprido. E o apóstolo Paulo disse, olha, cuidado. Eles estão pervertendo a fé das pessoas. Estão pervertendo as pessoas com esses ensinamentos errados. Então se desperte. O que aconteceu, a profecia que se cumpriu foi a destruição do templo de Salomão. Essa profecia se cumpriu em 70 depois de Cristo, mas o arrebatamento da igreja, esse não aconteceu. A ressurreição, essa não aconteceu. E nós vamos provar para você no livro de Apocalipse, capítulo de número 20, versículos 5 ao 10. É muito simples desmascarar essa tese, porque a destruição do templo aconteceu no ano 70 depois de Cristo. No ano 70 depois de Cristo, o Apocalipse ainda não tinha sido revelado para João na ilha de Patmos. João foi o último discípulo de Jesus, o qual ficou vivo para receber a revelação do Apocalipse. Todos os demais discípulos já estavam mortos. Tinham virado mártires. João foi o único que morreu de morte natural. Já velho, de idade, na ilha chamada Patmos, preso por causa do evangelho de Jesus, ele recebe a revelação. No ano 96 depois de Cristo, 26 anos após a destruição do templo de Salomão, 26 anos após a destruição do templo de Salomão, João recebe a revelação.
falando da ressurreição. Falando das coisas que teriam que acontecer, que ainda não tinham acontecido. Se desperte, meu amigo e minha amiga. Se desperte. Diz em Apocalipse capítulo 20, versículos 5 ao 10, os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog, Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram acampamentos dos santos da cidade amada. Porém desceu fogo dos céus e os consumiu. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontra a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. Palavra do Senhor Deus. Então você me pergunta se o arrebatamento não aconteceu, se a ressurreição não aconteceu. Em que época das profecias nós estamos vivendo hoje? De acordo com os textos sagrados, você pode fazer os maiores estudos que você quiser, com os maiores estudiosos da palavra de Deus, porque existem homens estudiosos da palavra de Deus que dedicam a sua vida aos estudos. E você vai ver que os estudos apontam que nós estamos vivendo o princípio das dores. Nós estamos no princípio das dores. Nós ainda não chegamos na tribulação e na grande tribulação. Nós não sabemos quanto tempo ainda falta, mas nós já estamos vivendo o princípio das dores. De acordo com os textos sagrados, o arrebatamento ainda não aconteceu, ele vai acontecer. Há 3 linhas de estudos. Nós não podemos e não temos a capacidade de dizer qual é a mais correta. No primeiro entendimento, o arrebatamento pode acontecer no início da tribulação. No segundo entendimento, ele pode acontecer no meio da tribulação, que seria o final da tribulação e o começo da grande tribulação. E no terceiro entendimento, ele pode acontecer no final da grande tribulação. Ou seja, de uma forma ou de outra, os estudos indicam que o arrebatamento vai acontecer exatamente ou no começo da tribulação, ou no meio da tribulação, ou no final da grande tribulação. Ou seja, o arrebatamento está relacionado à tribulação e à ressurreição e o julgamento. Tudo na sequência. Então nós vemos profecias que já se cumpriram e profecias que ainda vão se cumprir. Que isso nos sirva de exemplo para que possamos nos despertar e não nos deixarmos sermos levados para qualquer onda de ensinamentos contrários à palavra de Deus, como essas pessoas aqui se deixaram serem levadas pelo ensinamento de Emineu e Fileto. Emineu e Fileto saiu pregando em 65 depois de Cristo que a ressurreição já tinha acontecido. E nós vemos que até hoje a ressurreição não aconteceu. É o que os estudos apontam. O nosso foco, o nosso objetivo não é denegrir igreja A, igreja B, igreja C. Muito pelo contrário, nosso foco, nosso objetivo é tratar assuntos polêmicos de acordo com as Escrituras Sagradas. Essa é a palavra
do Senhor Deus.